Olá, então, voltando ao segundo bloco do programa Vale Tudo, hoje 17/2/2018. Estamos aqui no estúdio, a nossa amiga e prestigiada Janice Colares. Nosso cordial bom dia. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite de vocês e é um prazer estar aqui hoje. Então, quero ao mesmo tempo também, ao mesmo momento que dou bom dia a vocês, dar bom dia a todos os ouvintes da rádio neste momento. E é um lote grande, sabe? É um lote grande que está conosco aí assistindo. Estão ficando famosos, né? Eu não sei se é bom ou ruim nessa fama. Eu tenho ouvido falar bem. Olha aí, coisa boa. Janice, nós queremos conversar contigo porque eu gostaria que tu falasse um pouco da educação, na qual tu fosse secretária, enfim, a gente fazer um parâmetro, né, daquilo que tu já participasse e conhece muito bem. Também sobre um pouco da política atual, né, do nosso município, que eu lembro que tu foste, na época como vereadora, fosse quase mutilada, né, pelos ataques que foi realizado pelo nosso Tintones, hoje prefeito. Então nós vamos conversar de tudo um pouco contigo, tá? Eu gostaria que tu começasse pela parte da educação, na qual conhece muito bem, e saber como tu acha que está andando agora. Existe, parece, uma coisa que estão querendo não mais fazer eleição de diretor, parece que estão querendo indicar, ou seja, retrocedendo. Isso, não sei se é verdade ou não. Eu gostaria que tu fizesse assim, uma explanação sobre o acontecido, ou seja, o que está acontecendo na nossa cidade. Então, Silton, eu estou numa outra fase da minha vida, né? Onde a política está tendo pouco espaço, mas não quer dizer que eu a abandonei, porque sim, política, ela é meio que um vício. A gente, quando entra para a política, dificilmente consegue se desvincular dela. Eu vivo outro momento agora, né? Tô lá vivendo a minha vida, curtindo a minha família, tô trabalhando, sou professora da rede estadual e, bem, tô aposentada da rede municipal, mas inevitável que a gente tome conhecimento de algumas questões, principalmente referentes à educação, que foi uma área onde eu atuei por 33 anos. Eu fui professora municipal por 33 anos. E eu digo para vocês assim que este momento que Bagé está vivendo, este governo que Bagé está conhecendo, que está frustrando a população bagiense como um todo, em especial aos eleitores do prefeito Divaldo, mas frustrou a mim também, porque eu não esperava que eles fossem tão ruins. Eu tinha uma expectativa desta Câmara? Mesmo sabendo de todas as formas como ele age, ainda assim, eu achei que quem tinha tanto discurso, tanta solução, tanta proposta para tudo, no mínimo se empenharia um pouco mais. No mínimo teria o constrangimento de não ampliar da forma como ampliou, por exemplo, o número de CCs na prefeitura. No mínimo, saberia valorizar os servidores municipais que apoiaram em massa a candidatura. E o que a gente vê é o terror instalado na prefeitura hoje. Os funcionários estão com medo. Sendo perseguidos, o amarelo pedindo menção. O amarelo e outros tantos. E que realmente assombra, porque estamos em pleno século XXI, né? E esse tipo de coisa que parecia ter acabado na política ressuscita agora com esta gestão, com esta administração. Mas tu me pergunta sobre a educação, e sobre a educação realmente foi mais uma frustração. Muitas coisas importantes que estavam sendo feitas e sendo desenvolvidas simplesmente pararam. E algumas que não pararam, perderam o brilho, foram descaracterizadas, como por exemplo, a Semana do Professor, que foi um evento que foi premiado a nível nacional. Nós ganhamos um prêmio durante a minha gestão a nível nacional por instituir na cidade a Semana do Professor, que é um momento de valorização do profissional do magistério e que no ano passado foi completamente descaracterizado. A revista de publicação anual que nós tínhamos com trabalhos dos nossos professores, com opiniões, com artigos, com textos dos nossos professores falando sobre a educação e sobre o trabalho que desenvolvem e que servia também de troca de experiências entre os professores, virou um CD. Sim. Ou seja, perdemos aquilo de manusear a revista, de ver o nosso trabalho ali, de poder folhear uma revista e ler. Quem lê um CD? E era uma revista que permitia publicações de professores que terminavam seus pós-graduações e mestrados, enfim, até que contava para currículo Lattes. Exatamente, né? Era uma revista registrada desde a primeira edição. Praticamente. Desde a primeira edição era uma revista com registro e que hoje é nada mais do que um CD guardado em alguma gaveta, porque é nisso que se transformam. Mas isso só para dar exemplo, né? Eu vejo, por exemplo, logo que se instalou o governo, fizeram uma
readequação de professores, trocaram professores de escola sem que ninguém tivesse pedido, sem que a necessidade não existisse, e isso aconteceu no intuito já de mostrar que vieram, ou seja, cuidado, porque se vocês não se comportarem, nós botamos vocês de castigo. Essa foi a linha adotada logo no começo do governo. Além disso, uma equipe frágil, uma equipe... eu conheço a rede, né? Conheço os professores da rede municipal. Quando a equipe se constituiu, eu percebi da sua fragilidade, sabia que dali não poderia sair nada de grandes avanços. Mas é que tá uma equipe frágil, a senhora fala, professora, eu ia chamar de vereadora, mas... Professora é o que eu efetivamente sou. Sim. E adoro esse título. Tá. Fala numa equipe frágil, mas assim, a atual secretária de Educação, ela tem anos de atuação na educação. Como que ela fez uma... Tem anos, mas estava muito afastada, não é? Há muitos anos afastada da educação também. E há muitos anos afastada num período em que nós tivemos uma mudança muito grande na educação. Na verdade, o que nós percebemos? Que a nova LDB que se instalou no país, que foi aprovada no país, que estava o Plano Nacional de Educação, foi aprovada exatamente num período em que ela se distancia da educação. E, com certeza, se afastou. Por isso, a dificuldade, talvez, que tem agora de entender como é que está funcionando a educação e de como é que pode fazer avançar as questões mais importantes da nossa cidade naquilo que tange a educação. Então, portanto, eu percebi isso, que dali não poderíamos ter grandes avanços na educação. Tive a certeza absoluta. Mas aí tu me fala na questão da eleição de diretores, né? Pois é. Vejam que 16 anos do Partido dos Trabalhadores, durante todo esse tempo, nós tivemos a eleição de diretores, que é um momento absolutamente democrático, em que a comunidade escolar como um todo participa da escolha dos diretores. Sobre isso, até eu acho estranho, até quero a sua avaliação, porque a atual secretária, ela defendia com unhas e dentes a eleição para diretor e o fim das indicações, que eu não me lembro se era no governo Vargas ou no governo Guanaco que tinha as indicações, e ela era contrária. E aí ela lutou até que se instituiu. Na verdade, as eleições de diretores, a bem da verdade, não é, foi instituída em Bagé, na rede municipal de ensino, no ano de 1986. Na época, o prefeito de Bagé era o Dr. Luiz Alberto Vargas. Depois disso, durante a segunda gestão do Carlos Azambuja, ela foi cassada. E, novamente, as escolas voltaram a ter diretores indicados. Quando o prefeito Mainardi assumiu, com o compromisso de alterar essa situação, de devolver à comunidade o direito de escolha, logo em seguida tratou de elaborar uma legislação que desse conta. No ano de 2002, se elege pela primeira vez, então, neste século, né, as diretoras das escolas municipais. De lá para cá, isso sempre aconteceu da forma mais tranquila possível. Professora, boa tarde. A senhora disse no começo da entrevista que essa administração que entrou lhe frustrou, inclusive, que a senhora esperava que não fosse tão fraca. Em que medida a senhora acha que o resultado do governo Dudu estimulou as pessoas por falta de opção ou não terá acontecido isso? Em que medida o resultado, a impressão que as pessoas ficaram da administração do Colombo possa ter, de alguma maneira, favorecido ao atual prefeito ter ganho a eleição da maneira que ganhou, influenciado pela crise nacional do PT e pelas coisas que aconteciam? Se a senhora acha que isso tem a ver? Meu Deus, eu tô ficando velho. E qual é a sua avaliação sobre o governo Dudu? Então, eu comentava há pouco, antes de iniciar aqui esta entrevista, eu quero acrescentar a sua avaliação, não só como professora, mas como vereadora da situação na época. É inevitável, não dá para separar nesse momento, né? Mas, veja bem, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme que é com a Sandra Bullock, chamado Especialista em Crise. Uhum. Aquele filme foi o que aconteceu em Bagé. Nós tínhamos um governo que teve dificuldade, sim, é verdade, mas que não era o caos que foi pintado para a população de Bagé. Então, quando tu cria uma crise, quando tu inventa uma crise e tu tem um espaço público como a Câmara de Vereadores, como a TV Câmara, como o acesso a todas as rádios da cidade para divulgar esta crise, tu consegue botar uma minhoca na cabeça das pessoas. E isso, claro, Urataú, agravou
com a situação que o país vivia, com a situação que o Partido dos Trabalhadores vivenciou. Tudo isso fez com que contribuísse para esse momento. Então, portanto, eu tenho certeza, tenho convicção, o governo Dudu não foi tão ruim quanto disseram, quanto dizem. Os governos do PT foram governos extremamente realizadores. E eu posso citar aqui agora inúmeras coisas importantíssimas para a cidade, que não vão fazer não vão fazer de um terço do que os governos do Partido dos Trabalhadores fizeram. Na sua conclusão, cite alguns feitos. Antes disso, vereadora, dentro dessa sua resposta sobre a sua avaliação do governo Dudu, eu de fora assistindo, e eu gosto muito do assunto e me intero bastante, fiquei com a impressão de que o governo Dudu no primeiro mandato foi relativamente bem, foi realizador, e no segundo mandato parece que murchou e não reagia, inclusive. E esses fenômenos, inclusive corremos o risco agora na eleição presidencial, justamente em função da crise. Na crise, e havia uma crise nacional, e há uma crise nacional, e há uma crise estadual, e de certa maneira havia alguma coisa municipal que estimula que os oportunistas possam criar a velha história do salvador da pátria. O que houve do primeiro para o segundo mandato ou eu estou enganado? Continuou com a mesma força, reagiu? O que houve? Eu acho que a gente foi pego de surpresa. Acho que o Dudu foi pego de surpresa. Isso é uma opinião pessoal, né? Eu nunca nem sequer conversei sobre isso com ele. Mas acho que ele foi pego de surpresa, principalmente com a questão da barragem. E que isso fez com que ele tivesse desmoronado em termos de expectativa daquilo que seria seu governo. Porque tudo indicava, no momento em que ele reassumiu, em 2013, quando ele assumiu seu segundo mandato, que essa seria uma obra a ser realizada naquele segundo governo e que seria uma obra para ficar na história da nossa cidade. Uma obra que nós, bagienses, desejamos há muitos anos, que o prefeito Mainar se empenhou enormemente para conseguir e que o prefeito Dudu queria concretizar. Aí o que aconteceu? Desmorona a barragem interditada, bate um desânimo, me parece, num primeiro momento na gestão municipal, e os oportunistas aproveitam para dizer roubaram o dinheiro da barragem. E eu digo oportunistas sem nenhuma sombra de dúvida. E já em gente que agiu de má fé com o povo de Bagé. Agiu de má fé porque todos que, quanto afirmavam lá na Câmara de Vereadores que o dinheiro da barragem tinha sido roubado, sabiam que o dinheiro não tinha sido roubado. Porque não é possível tu roubar o dinheiro que não foi depositado ainda. Não é possível tu roubar aquilo que não chegou no banco ainda. O que houve e que nunca esclareceram, e daí talvez a grande falha do Dudu de não ter respondido. Deveria ter respondido. Aí que eu lhe pergunto dentro dessa questão. Eu estava esperando a senhora concluir, mas já que a senhora entrou nessa questão, a impressão que eu tenho, principalmente, no segundo governo do Dudu, é que o silêncio do Dudu faz com que ele seja conivente com a eleição do atual governo, repetindo o Urataú. Mas eu tive a impressão que o Dudu fugiu à luta, não foi pro debate. Se me chamam de ladrão, eu vou em todas as instâncias pedir que provem que eu sou ladrão. Cada um de nós tem o seu jeito de fazer as coisas, e quem conhece o Dudu sabe que o Dudu é um gentleman. Ele é uma pessoa de uma educação incontestável. E cada um de nós reage de uma forma. Se me baterem, eu vou bater também. Agora, eu não posso dizer que todas as pessoas são assim, cada um de nós. E é isso que eu acho. Eu acho que ele desanimou exatamente nesse ponto. No ponto em que ele viu que... porque quando a barragem foi interditada, era sabido que a gente não ia concluir nos 4 anos de governo. Porque nós conhecemos os procedimentos burocráticos de uma prefeitura. Nós conhecemos as coisas como elas acontecem. Então, portanto, claro que a população tem a sua urgência. A urgência de ter uma barragem construída e não estar passando por momentos como nós passamos hoje de racionamento de água. Mas a urgência da população, a necessidade da população nem sempre combina com os tempos do poder público. E isso é uma coisa que essa prefeitura está aprendendo agora, essa gestão está aprendendo agora. Eu vi, por exemplo, momentos em que o secretário da Saúde dizia que o Samomani, em 4 meses, ele empenhava a palavra dele. Em 4 meses o Samomani estava construído. Tá aí, ó, a obra tá lá. E o povo daquela região tá sem o atendimento do Samomani. Eu vi a secretária de Educação e o prefeito ir
darem abertura na obra do São Pedro, dizendo que em poucos meses estavam prontos, até hoje não está pronta. Até hoje não foi entregue à comunidade. A obra da Escola Nossa Senhora das Graças, que está lá na Vila Dois Irmãos, sendo construída, parou no nosso governo por problemas com a empresa que estava desenvolvendo a obra, até hoje não foi concluída. O anel rodoviário, que foi daí, gritaram a quatro ventos que agora vai, porque o Divaldo era um realizador, tá aí, tá parado, e além de parado, esburacado. Se a gente para, a obra da arvorezinha aqui, do acesso à arvorezinha, a mesma coisa, não anda. Então, os tempos do poder público são diferentes dos tempos das necessidades da população, infelizmente. Quem dera fosse diferente, mas não é. A senhora estava falando sobre uma qualidade do Colombo, né? Que é uma pessoa que não tem essa natureza de reação, né? E que talvez isso não seria como eu vou lhe explicar, dizer isso com clareza? Porque isso cabe muito bem em outros lugares, mas não cabe na política. Então, a rigor, a senhora me desculpe a franqueza, de certa forma, o seu prefeito, até pelo seu próprio relato, revelou um despreparo para a função de prefeito, porque não há direito eu não posso alegar, eu sou uma figura pública, se eu fosse uma figura pública, eu não posso alegar nem a preservação da minha vida privada, porque eu devo tudo à opinião pública. A senhora entende? Mas tu tens razão. E eu acho que as pessoas às vezes são muito boas para umas coisas e não são tão boas para outras. Esta para mim foi a falha do governo Dudu. Não reagir, não responder, não tomar uma atitude mais firme diante de todas as questões que foram colocadas. Quero só registrar aqui, o da Júlia manda um recado dizendo que está ouvindo a companheira vice-presidente. Até fiquei sabendo agora, através do da Júlia, que a senhora é a vice-presidente do PT. Então, dentro dessa questão, eu pergunto, vai haver alguma consequência com relação ao silêncio do Dudu internamente no partido? Porque o silêncio dele permanece. Seguem acusando ele, seguem fazendo comentários depreciativos com relação a ele, a gestão dele e ao próprio partido, porque ele representa o partido e o silêncio dele permanece. É o direito que ele tem. Tudo bem. E aí eu pergunto, o partido não vai calar. O partido não vai calar e vai denunciar. Mas aí eu pergunto, vai haver alguma consequência interna com relação a esse silêncio e com relação a outros partidários que hoje estão no governo ou que defendem o governo na Câmara de Vereadores? Então, vamos separar as coisas, porque o Dudu, por mais que tenha errado, no meu ponto de vista, errou por esse desânimo que eu disse, por uma questão mais humana, que eu até concordo, Urataú. De fato, não combina com a política essa coisa do não reagir, mas a gente também não pode se afastar de olhar o político como um ser humano. Não dá para separar um do outro. Ninguém é perfeito, E se o erro do Dudu, se foi esse, o erro dele, só esse, foi um erro perfeitamente compreensível, né? E quem dera os erros dos políticos fossem só esses. É verdade. Né? Mas o que eu quero te dizer, Maurício, com relação às atitudes que o Partido dos Trabalhadores pretende tomar com relação aos seus filiados, que destoam, então não posso colocar o Dudu nesse bolo e não vou colocar, porque o Dudu é partidário, é um cara que tem comprometimento com o Partido dos Trabalhadores, tem afinamento ideológico com o Partido dos Trabalhadores e tem seu valor como pessoa e como político. Tem coisas muito importantes realizadas por ele na nossa cidade e que não podem ficar esquecidas apenas porque, num determinado momento, um determinado grupo político, com o intuito de assumir o poder, de assaltar o poder da cidade, resolveu desconstituí-lo dessa forma e ele não reagiu da forma como nós gostaríamos ou como ele talvez devesse. Agora, quando nós temos companheiros que destoam da nossa ideologia, que estão a cometer equívocos graves na política, o partido não pode se omitir. Com certeza não pode se omitir e não vai se omitir. Porque o Partido dos Trabalhadores, que hoje, a gestão que temos hoje no Partido dos Trabalhadores, não está com nenhuma disposição para abaixar a cabeça. Não está com nenhuma disposição para tapar os olhos e fingir que não está enxergando as coisas. Então, portanto, agora nós temos os nossos trâmites que são internos, que são burocráticos, que têm seus procedimentos, seus passos, e esses trâmites, eles estão e serão tomados, com toda certeza, sem nenhuma dúvida. Porque essa resposta nós devemos aos eleitores do Partido dos Trabalhadores, aos filiados do Partido dos Trabalhadores. Professora, esse episódio todo
do governo Dudu para o governo Edivaldo Lara, ficou aquela coisa de eles contra nós. Então era o governo Dudu que tinha as suas fragilidades e o Edivaldo a fazer um discurso de oposição contra o governo Dudu. E não corre o risco o PT agora de fazer a mesma coisa que fez o Edivaldo, ou seja, entrar agora também num discurso de que é o PT contra o Edivaldo. E as questões da municipalidade, as questões de viabilização das coisas que precisam ser viabilizadas, a questão financeira, o FUNPAS, os funcionários, o IPTU, a falta de hidrômetro, as questões da municipalidade, as questões verdadeiras da municipalidade, o inchaço da máquina pública não será preterido de novo na próxima eleição municipal e ficará de novo essa história, não, mas viu, ó, eles eram ruins, então bom, agora somos nós. E dentro dessa pergunta, professor Dionísio, não está acontecendo um pouco isso no PT a nível nacional? De nós contra eles? Não será que não era o momento do PT, de alguma maneira, parar e fazer? Eu tenho visto alguns petistas, que eu respeito muita gente que milita e é afiliado do PT, são grandes amigos meus. Até participei, apoiei e participei no governo Mainara de um convite que me fizeram especificamente para fazer a licitação do transporte coletivo na Secretaria, e naquela época aceitei e fiquei até 2008. E não está faltando isso para o PT, abandonar um pouco esse discurso que fica esse embate de bate e volta, e parece que eu não estou sentindo uma capacidade do PT de fazer uma revisão. Não sei se a senhora me entende, e as pessoas em casa acho que sim. O que a senhora me diz? Então, assim, eu acho que nós vivemos um momento realmente muito complicado, e nós estamos a todo instante sendo instigados... Não do PT, de todos os partidos. Claro que não, com certeza, mas estamos sendo instigados a todo momento a dar respostas, porque parece, pelo menos a imprensa, ela coloca o PT como centro das atenções sempre, a todo momento. Quer dizer, enquanto não liquidarem com o PT, eles não vão parar. E o PT tem que reagir. Então, talvez, esse discurso de ódio que nós vemos nas redes sociais, esse sentimento de eles e nós, ele não foi causado pelo PT. O PT não inventou isso, não criou isso. No momento em que nos colocaram contra a parede, nos encurralaram, nós tínhamos que nos defender. Até porque eu não vou aqui justificar os erros de alguns filiados do Partido dos Trabalhadores, com os outros também fazem. Não vou, porque não admito esse tipo de coisa. A gente só pode ter moral para falar quando a gente não comete os mesmos erros. Daí por que eu vejo nessa administração municipal agora uma incoerência vergonhosa? Mas em todo caso, o Partido dos Trabalhadores tem que reagir. Talvez os tempos também não sejam de grandes reflexões, não dá tempo de refletir mais sobre tantas essas questões, quais as estratégias a seguir. E as coisas estão acontecendo e a gente está respondendo. Bem, isso é da política deste momento, que realmente está um caos, está todo mundo apavorado, olhando para os lados e diz, meu Deus, quem é que é saudável? Eu vi vocês discutindo aqui a questão do voto nulo também. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Voto nulo é a pior alternativa que a gente pode ter. No meu entendimento, eu dou para o outro a possibilidade de definir por mim. Por mais que eu cometa erros quando voto em alguém, e a gente comete. Eu já votei no Margani, por exemplo. E por mais que a gente cometa erros, e a gente não pode perder a oportunidade de dar a sua manifestação, de participar de um determinado evento. Por isso que eu penso assim, a situação do Partido dos Trabalhadores hoje, ela é ruim? É. Mas ainda é o partido preferido dos brasileiros. 19% dos brasileiros, nas pesquisas, apontam o Partido dos Trabalhadores como sendo o partido da sua preferência. Os outros, os que chegam mais perto, têm 5%, 7%. Então, essa é uma grande diferença. Nós temos uma grande responsabilidade. O Partido dos Trabalhadores tem uma grande responsabilidade, sim, com a política brasileira. E, inclusive, de retomar e a credibilidade que neste momento parece perdida para todos os políticos. Né? Professora, uma pergunta aqui. Agora eu vou ter que fazer a pecha ou o papel de advogado do diabo. A senhora disse que não foi o PT que começou essa guerra entre nós e eles. Mas eu vejo que toda a ação tem uma reação. Talvez não tenha sido o PT, mas será que não foi os movimentos sociais apoiados pelo PT, como o MST, através das invasões de terra, como os movimentos das minorias, os movimentos, eu não sei como é que eu me expresso, porque esse seguinte está mudando a sigla, LGBT, que atacam ferrenhamente, por mais que as pessoas que não concordam, tudo bem, agressão, ataque, violência é crime, tem que
que ser punido. Mas atacam, por exemplo, a igreja que não concorda. Não concordar é uma coisa, respeitar é outra. Não seria essa proporção, esses movimentos sociais que muitas vezes o PT apoia, que não está provocando essa guerra entre nós? Sinceramente, eu não vejo Só complementando isso, não era uma prática do PT enquanto não alcançou o governo federal fazer oposição sistemática a tudo. O PT era oposição sistemática, absolutamente sistemática, contra tudo que se apresentava. Não foi daí que essas hostes novas que apareceram, colheram isso como exemplo de poder projetar isso e usar isso para chegar ao poder, como chegou o atual prefeito? O Partido dos Trabalhadores sempre fez oposição, mas uma oposição programática. Sempre fez oposição em cima de questões de ideia, nunca foi no ódio, nunca foi na baixaria, nunca foi na ofensa. Foi uma oposição programática, era pensada, era política, era na política. E é isso que está faltando. Foi isso que faltou, por exemplo, na gestão do vereador Divaldo na Câmara de Vereadores. Respeito à política. O que vocês diziam assim, como eu fui tratada na Câmara de Vereadores, com desrespeito. O desrespeito que não era a Janise, era aos eleitores da Janise, aos 1.246 eleitores que em 2012 botaram o voto na urna e depositaram confiança no meu nome. Era um desrespeito com a Casa Legislativa, era um desrespeito com a política. Então, é exatamente nesse sentido que nós temos que olhar as coisas. Não vamos atribuir ao PT. E no primeiro momento, o PT é demonizado. Num segundo momento, agora a responsabilidade é de vocês. Porque vocês causaram... Opa, alto lá. O Partido dos Trabalhadores fez sim, tu tens toda a razão, oposição ferrenha aos governos que nos antecederam. Fez, mas fez em cima de questões ideológicas, daquilo que se acreditava. Nunca partimos para a baixaria. Nunca usamos com certeza, né? Tentamos, e através dos nossos contatos com os movimentos sociais e através do nosso trabalho lá nas bases, nós conseguimos construir uma consciência da população naquele momento. E é isso que o PT tem que voltar a fazer agora. Alertar a população para mais os enganos que estão vindo por aí. Esses enganos, olha, o salvador da pátria, que alguém falou aqui agora há pouco, ele não existe. O que existe são ideias, e existem compromissos com ideias. Quem não tem compromisso com ideia, quem tem compromisso com o bolso, quem tem compromisso com a sua vaidade, isso não são pessoas para estar na política. Entrar na política é quem tem compromisso com ideias. E as ideias, eu sou a favor, eu sou contra. Eu voto a favor, eu voto contra. Mas eu não posso simplesmente brincar de política quando eu tenho, na verdade, apenas a minha vaidade, quando eu tenho, na verdade, o meu interesse financeiro, modelo do Facebook, por aí vai. Bonequinho de fazer. Professora, recebi uma ligação de uma ouvinte, que ela se identificou para mim, mas pede para não se identificar. Quando eu lhe perguntei da possibilidade de punição ao silêncio do Dudu, a senhora disse que é um direito dele, é o jeito dele, mas, porém, essa ouvinte me diz que ele está muito aliado ao atual prefeito, até porque ele faz parte de um consórcio intermunicipal de ex-prefeitos e parece que ele é secretário desse consórcio, cujo o atual prefeito é um dos diretores presidentes. Baseado nisso, será que não é por isso o silêncio do ex-prefeito? Nós não trabalhamos com achismos, né? As pessoas podem achar o que elas quiserem. O que eu conheço do Dudu, não me leva a crer que isso seja verdadeiro. Volto a repetir, o Dudu é um cara que tem comprometimento com o Partido dos Trabalhadores, que tem comprometimento ideológico. E a pessoa, provavelmente, de todos os que vivem na cidade de Bagé, a que menos deve querer bem é o Divaldo, porque foi um alvo todo santo dia apanhando com as críticas mais infundadas, mais absurdas, mais rasteiras que poderia ser. Então, sinceramente, eu não acredito nisso. Mas o Partido dos Trabalhadores, quando recebe denúncias, e essas denúncias são fundamentadas, age como elas. Mas eu sinceramente, acho que em hipótese alguma pode-se aventar o fato do prefeito Dudu estar aliado ao governo Divaldo, porque o Dudu não é um PT de oportunista. Ele é do Partido dos Trabalhadores por ideologia e convicção. Janise, vamos conversar um pouco sobre a Câmara de Vereadores. Na verdade, a gente viu nos anos passados, enfim, quando o nosso prefeito hoje, Tintones, está governando, ele fazia showman, né? Ele tinha um discurso maravilhoso que dava até para, como diz o Maurício, chorar, né? Com lencinho e tudo, porque era muito convincente. Tudo muito bem treinado, né? Orientado. Tinha a equipe ali no lado para ir orientando. E era interessante que os bonequinhos
os bonequinhos que eram de presépio, cada um tinha que dizer alguma coisa para ele chegar no final e concluir toda o circo, né? E a senhora foi vítima também de todo esse círculo, né? Circo, né? Que foi montado e que hoje se vê que tudo aquilo que ele condenava, né, no governo passado é o que está acontecendo agora, é tiro no pé direto. E como é que a senhora vê isso, que justamente a senhora conviveu 4 anos com ele, conhece bem a índole dele, que fez com que uma população de 70 e poucos % da população, dos eleitores, né, teve uma esperança naquilo que ele falava e, consequentemente, tudo aquilo que falava era apenas para a torcida, vamos dizer, que hoje não está conseguindo fazer nem um terço do terço, como o Voss falou, né? Então, eu gostaria que a senhora desse uma pincelada do que a senhora passou realmente e aquele circo não bloqueava tudo o que era para ser realizado. Só complementar essa pergunta. Vereadora, dentro dessa questão que nós estávamos colocando aqui, a senhora ainda não sentindo que na época o Dudu não reagisse como talvez devesse ter reagido, eu me lembro de um episódio, inclusive, que o prefeito foi destratado na Câmara de Vereadores, o que é uma estupidez. A senhora não terá, porque a senhora depois sofreu, eu me lembro da época que a senhora se exasperou bastante nessa defesa. Não foi isso porque a senhora via que o seu governo não dava reação e a senhora buscou uma reação talvez até maior do que deveria ter tido e ter ficado sozinha e ter sido prejudicada eleitoralmente em função dessa coisa de ter tentado chamar para si uma responsabilidade que não era sua ou só sua? Então, quem me conhece, Urataú e Silton, sabe que eu sou assim. Eu não conseguiria me calar diante de tanta injustiça. Eu não conseguiria me calar diante de tanta mentira, de tanta cena como foi feita na Câmara de Vereadores. E eu também, Urataú, sabe que eu virei candidata e eu acabei exercendo o meu mandato como vereadora, parte do meu mandato como vereadora, por acaso. Porque eu nunca fiz política com esse intuito, o intuito da eleição. Eu fiz política porque eu sou servidora pública desde os 20 anos, eu fui entrando pouco a pouco na política e vendo que era necessário que alguém trabalhasse e atuasse em algumas áreas para melhorar e qualificar o serviço público. Mas eu não poderia ser diferente. Imagina que eu ia ouvir aquele monte de atrocidades, por mais que a população quisesse ouvir aquilo, por mais que eu soubesse que isso iria, de alguma forma, colocar algumas pessoas contra mim. E tem pessoas que eu vejo hoje que chegavam a me xingar na Câmara de Vereadores, hoje, me dizendo, tu tinha razão. Bom, eu tentei alertar a população de Bagé. Eu tentei alertar com relação à mentira. Lembram daqueles episódios da água escura? Quando eles usavam os vídeos na Câmara de Vereadores, mostravam os tanques de decantação da hidráulica e dizia, esta é a água que o povo de Bagé está bebendo. Ora, por favor. A senhora está dizendo, eu até sou meio testemunha disso, que a imprensa, de uma certa maneira, a imprensa local patrocinou isso. Mas eles fizeram uma cena, usavam vídeos daquilo que existe, que vai lá hoje, está lá também, porque os tanques de decantação são assim. Sim. É óbvio que ele precisa passar por aquele processo para a água, quando chegar lá na torneira da pessoa, está limpa. Mas usavam de má fé. Para nós não ficarmos só, né, falando disso, dessas situações todas do passado e tal, eu lhe peço que a senhora me diga um breve relato dos indicadores da educação municipal quando terminou o seu governo, até para que fique algum depoimento aqui de número de alunos, de índice de aprovação, de recursos que eram aplicados, que a senhora me fale rapidamente sobre isso, na medida do possível, evidente, até para que a gente tenha algum parâmetro de comparação no futuro para saber disso, entendeu? Em que ponto que a senhora deixou a Secretaria de Educação, qual era a situação? Até porque o Executivo Municipal está fazendo uma propaganda nas redes sociais que agora eles estão conquistando mais de 700 alunos em sala de aula. E além do uniforme e jaquetão. Estão dando jaquetão. Ano passado deram só o tênis. E guides laranja. Ano passado deram o tênis laranja que rasgou no 7 de setembro. Jaquetão deve ser laranja também. E o guides rasgou no 7 de setembro. Bom, mas assim, se eu te disser, Urataú, que eu lembro dos números, eu vou... Uma ideia razoável, assim, porque nós vamos precisar de comparação no futuro, em seguida. Mas assim, nós tínhamos em torno de 82% de aprovação, no geral, da rede. No IDEB, nós vínhamos já há alguns anos superando as metas do IDEB nos anos iniciais. E tínhamos dificuldades ainda nos anos finais. Portanto, muito ainda o que fazer. Me parece, né, pelo que eu ouvi agora,
agora, desses comentários agora de início de ano, quando a Secretaria de Educação volta, parece que os índices estão assustando a Secretaria de Educação. Os índices do ano anterior foram bastante baixos e que eles estão um pouco assustados. Falta saber, não é nem se estão assustados ou não, é qual vai ser a atitude a ser tomada, porque são atitudes que modificam as questões, não é só discurso e muito menos a gente se apavorar. O número de alunos da rede municipal na época, a senhora se lembra? O número de alunos, ele vem diminuindo, não é porque a rede não tenha sido ampliada. Ele vem aumentando na educação infantil, mas ele vem diminuindo no ensino fundamental. Era em torno de 12 mil alunos por aí. Não recordo direito, teria que acessar o site do Ministério da Educação, do INEP, para ver as questões do censo. Porque é lá no censo que essas 700 vagas vão se comprovar, Maurício. É importante essa informação. Vaga e matrícula tem muita diferença. Exato, essa informação é importante. Daí eu tô puxando. Eu vou dar um exemplo. Está lá no site do Ministério da Educação, na página do INEP. Isso. Tu encontra o censo. E aí tem um censo educacional. E aí tu consegue ver se está evoluindo ou está evoluindo. Exatamente. Inclusive por etapa etapa e modalidade de ensino. Por exemplo, só como exemplo citar para vocês. Ano passado se instalou na rede municipal de ensino uma coisa muito questionável, mas não vou entrar no mérito da questão, com a tal creche Corujinha. A creche Corujinha, projeto da vereadora Marina Portela, abriu vagas, mas não resultou em matrícula. Você sabe quantas crianças frequentavam a turma que tinha à noite lá na escola Marianinha Lopes? Tem ideia? Não. 5 crianças frequentaram. 5 crianças foram matriculadas na escola. Sim, porque só tinham 5 trabalhadores que trabalhavam naquele horário e precisavam botar os filhos em algum lugar. Daí a responsabilidade do gestor público não foi dimensionada. Um investimento. Quer dizer, vale a pena esse investimento? Pagar professor, pagar diretor de escola, pagar luz, pagar merendeira para estar lá nesse horário, para atender 5 crianças. Então, esse tipo de coisa. Mas a merendeira não foi readmitida? Não poderia trabalhar nesse horário? Já tinha trabalhado naquela escola que a diretora não gostava muito do serviço dela. Então, na verdade, a gente tem que olhar os números da educação hoje com muita cautela, porque eles vêm diminuindo o número de alunos. Nós já tivemos época que nós tínhamos 14 mil alunos na rede municipal. Exato, eu não estou, até eu não vejo problema nenhum. Ele dá conta disso. Eu não vejo problema nenhum que venha diminuindo, porque com certeza elas estão se colocando numa outra situação. Daqui a pouco a pessoa vem melhorando de renda e ela vai para um outro tipo de colégio que se sai da rede municipal. Isso eu não vejo diminuir, eu não vejo problema. Necessariamente aumentar não é um ganho para o ensino municipal. Tem que analisar o fato específico. Por exemplo, quando é na educação infantil, é sim um ganho para o município, porque a educação infantil é atribuição exclusiva do município, né? É prioridade do município. Então, o Estado não tem obrigação de botar a escola de educação infantil, mas nós temos, a prefeitura tem, quando é na vaga na educação infantil. Mas é isso que eu digo, vaga e matrícula são coisas diferentes. Provavelmente, nessa turma de creche Corujinha, abriram 20 vagas. Mas só 5 foram preenchidas. Então, há que se avaliar muito. Por outro lado, o próprio censo que é feito aí, populacional, ele tem mostrado que o número de crianças está diminuindo. E essa diminuição no número de crianças... Essa variável é importante. Já era sentida. A quantidade, a natalidade vem baixando cada vez mais. Isso nós já sentimos, quando eu era secretária de educação, nos 2 últimos anos, a gente já sentiu isso, que começou a sobrar sala de aula nas escolas de ensino fundamental. Daí que nós começamos um processo bastante interessante, que resultou em muitas vagas, inclusive Bagé foi naquele ano de 2014, 2013, agora eu não me lembro bem, foi a cidade do estado do Rio Grande do Sul que mais criou vagas para creche. Tava lá na 0 hora, saiu no minuano também. Por quê? Porque nós fizemos uma transferência das turmas de pré-escola para as escolas, para salas que sobravam, que estavam ociosas nas escolas de ensino fundamental, e abrimos mais vagas de creche nas escolas de educação infantil. Então, não basta que a gente tem gente que é politiqueiro, né? E aí faz assim, ó, vamos transformar o turno integral em 2 turnos, porque aí eu boto mais vagas. E me parece que a política da educação agora é essa. Não, vamos deixar quem quiser, um turno só, a gente abre vaga no outro turno. E com isso, muitas vezes, abre vagas. E abre vagas que não são preenchidas, sabe por quê? Porque quem quer escola de educação infantil para criança de 0 a 5 anos, que quer escola de educação infantil num turno só, normalmente quer no turno da tarde. Aí, tu tem vagas no turno da manhã. Muitas vagas no turno da manhã. Isso também tínhamos nós
nós no nosso Mas tempo. não tem aluno. Mas não tem aluno. Professora... Porque existe vaga, existe necessidade, na verdade, e existe muita fila de espera para os pais que querem botar aluno em turno integral, que são aqueles pessoas mais de mais necessidade, mais carência, que não tem com quem deixar seus filhos e que acabam tendo que recorrer à escola. Mas que são trabalhadores, são pessoas que trabalham fora e que querem que a criança permaneça o dia todo na escola. Então não adianta tu dividir os turnos, porque tu, no discurso fica muito bonito, criamos tantas vagas, mas essas vagas foram preenchidas? Vamos ver no censo escolar. Professora, independente de governos, com a questão de política de educação mesmo municipal, aqui é nível de município que é onde nós temos o nosso laboratório que te enxerga isso. De que maneira que a senhora tem visto ao longo dos anos, independente de governo, veja bem, a questão da qualidade desse ensino fundamental que é oferecido pelo município? Porque uma coisa é estrutura e quantidade, é outra coisa muito mais importante, na minha visão pelo menos, é a qualidade, porque a senhora está formando o cidadão do futuro. O que a senhora acompanhou assim de ver? A senhora percebe isso, que tem melhorado e já a senhora como profissional da área, e aonde a senhora acha que podia ser diferente, tem melhorado, e se podia ser diferente, o quê? Então, eu já disse, eu fui professora municipal, iniciei em 1982, acho que o Maurício nem era nascido ainda. Mas eu já era professora da rede municipal. Eu passei por tantos governos, Urataú, eu passei por tantas vivências na educação, por tantas carências e também por tantas coisas que foram ao longo desse tempo sendo implementadas na educação, que me dá orgulho, inclusive, de falar que participei de muitos momentos desses e que consegui contribuir de alguma forma para esses avanços na educação. Nós avançamos muito na rede municipal de ensino. Muito. Houve época em que eu trabalhava lá na Arvorezinha, era professora lá na escola Renida Rosa Colares, e numa ocasião nós não tínhamos classes e cadeiras para todos os alunos. Havia alunos que sentavam na mesma cadeira, na mesma classe, porque não tinha para todos. Quando eu saí da Secretaria de Educação, no ano de 2015, nós estávamos entregando carteiras novas para todas as escolas da rede municipal de ensino. Todas. Inclusive uniforme, né? Uniformes. Então houve muitos avanços, muitos. A diferença é gritante. O próprio professor da rede municipal de ensino, quando eu ingressei, nós ganhávamos um salário mínimo. Não tínhamos plano de carreira. Hoje, nós ganhamos o piso nacional de salários do professor e ainda por cima temos um plano de carreira que é um bom plano de carreira. Então, hoje, as condições... Agora, se tu me perguntar assim, mas por que então que ainda não conseguiram resolver a questão da qualidade, por exemplo, nos anos finais? Eu vou te dizer que é uma interrogação que eu acho que bate na cabeça de todo educador brasileiro. O Brasil inteiro tem dificuldades nessas séries, que é do 6º ao 9º ano. O Brasil inteiro tem dificuldades em atingir as metas nessa faixa da educação. Nós não temos respostas. A única resposta que eu acredito seja na qualificação cada vez maior dos nossos professores, na valorização cada vez maior dos nossos professores. Porque isso acaba refletindo lá no 2º grau e dá esses índices internacionais que a qualidade da nossa educação é muito baixa, o Brasil não consegue despontar nunca, não passa por olhar o que foi feito. Não é pretensioso eu dizer isso, mas é verdade, porque cada um que está em cada área precisa estudar o que alguém fez que funcionou. Os tigres asiáticos, aquele pessoal, o que fizeram, porque eles eram muito pior do que nós, eles estavam nos índices deles na ONU, era tudo muito pior do que nós, e isso que tu disseste é uma grande verdade, isso é um problema nacional, por isso que eu te pedi que falasse extra governos, porque eu sei que nós temos uma dificuldade nacional de avançar na questão da educação a partir de um determinado ponto. Parece que a gente está nessa ensino básico inicial, parece que a gente está indo bem, mas quando a gente vai começar a passar para aquele outro lado, que é onde começa a qualificar a pessoa até chegar ao fim do 2º grau, que é o que define o nível técnico, e depois passar para a universidade, não se acha um caminho para isso. É isso, não há resposta no Brasil, não há nada que se diga. Uma resposta hoje para dizer assim, olha, a solução é essa? Não, resposta eu não estou lhe pedindo. Estou lhe pedindo a sua opinião. Acho muito temeroso a gente ficar, às vezes, comparando com realidades absolutamente distintas, né? Porque uma coisa, por exemplo, falar da educação na Finlândia, que é menor que, provavelmente até... Eu citei os tigres asiáticos porque eles eram muito pior do que nós, e de repente eles eram um pulo. Tem a questão econômica que deu um boom, e aí sim, interferiu em tudo, né? Interfere muito, né? Agora, se a gente olha o tamanho e as dimensões do Brasil, não é fácil fazer política educacional. É uma política única para um país que, a rigor, é formado por vários países, né? Nós temos realidades muito específicas. E com uma realidade que a federação não funciona também aqui, não é das melhores.
federação não funciona, aqui não existe, né? Porque tu tem, as realidades regionais são completamente distintas umas das outras e tu quer aplicar uma política, e isso é um caminho, e igual para todos e não cabe, né? Então eu vou dizer assim, acho que, por exemplo, tu diz, não te preocupa com governos, mas eu preciso dizer isso porque a bem da justiça, por mais que vocês digam, porque tu é do PT. Não, os governos do Partido dos Trabalhadores, tanto a nível municipal quanto a nível nacional, desenvolveram políticas educacionais muito importantes. Nós fizemos a nossa tarefa de casa. A gente formou professores, a gente melhorou o salário de professor, a gente melhorou as estruturas físicas das escolas, a gente distribuiu material. Nunca as escolas receberam tanto dinheiro para gerir pelos seus gestores ali dentro da escola, com a comunidade escolar, para investir naquilo que entendia que era a sua necessidade. Não só na rede municipal de ensino, como também dinheiro do governo federal que desembarcava diretamente nas escolas, no projeto Mais Educação, no projeto Dinheiro Direto na Escola, que as escolas puderam, no projeto de inclusão e de adequação dos espaços escolares para as crianças com deficiência. Nunca as escolas viram, os gestores escolares nunca tiveram tantos recursos para gerir. Aliás, tinha gestores que chegavam a dizer assim, eu não fui eleito para isso, porque realmente não é fácil gerir dinheiro público, não é fácil gerir recurso público. E a gente cobrava dentro da Secretaria de Educação que isso fosse realmente bem implementado. Agora, a gente fez o tarefa de casa. Agora, ainda não chegamos no que tem que acontecer para melhorar, principalmente nos anos iniciais. O Brasil melhorou. Nós melhoramos aqui em Bagé, batemos a meta nos 2 últimos IDEBs, fizemos mais do que a meta estabelecida para o município nos anos iniciais, mas nos anos finais ainda temos dificuldade. O Brasil tem dificuldade e temos que encontrar uma saída, porque de fato não dá para esperar que o aluno chegue lá no ensino médio, muitas vezes sem saber aquilo que é básico do ensino fundamental. Professora, uma das últimas perguntas aqui. O Brasil só teve em guerra na Segunda Guerra Mundial quando ele entrou, mas entrou no final. E a Guerra do Paraguai. E a Guerra, a Guerra do Paraguai é a Revolução Farroupilha, mas aí nós vamos voltar muito no tempo. O Japão foi um país devassado na Segunda Guerra Mundial. Um país devassado que hoje é uma das principais potências do mundo, porque ele investiu em educação fundamental, médio, técnico e superior. Mas ele não usou esse discurso político de educação. A educação hoje, na minha ótica, pergunto se a senhora pode discordar e me corrigir, assim como a saúde, assim como a segurança e assim como a barragem, está virando um palanque político. Porque eu não estou dizendo que... Tem os que fazem discurso e tem os que fazem na prática. Não estou generalizando, tem políticos competentes, honestos, mas infelizmente hoje quem detém o poder político, não só aqui, ele faz um proselitismo em cima da educação. E, na verdade, eu não vejo avanço na educação. Não seria por falta de vontade política, de valorização dos profissionais da educação, não seria por falta de vontade política de interesse. Isso, porque, na verdade, quanto mais ignorante, é massa de manobra, marionete, não seria pois isso? Mas assim, quando a gente diz assim, mas o PT criou não sei quantas universidades, o PT criou mais de 200 escolas técnicas, você disse que isso é discurso político? Não, isso é política educacional. Essa é a diferença. Tem gente que faz. E tem gente que faz discurso. Essa é a grande diferença, Maurício. E a gente também tem que se despojar das paixões. Sim, claro. Pra poder entender isso. Querendo ou não. Quem não reconhece os avanços que existiram na educação nos governos do Partido dos Trabalhadores, por mais que vocês não queiram que eu diga que é do PT, mas foi. Não, vocês não. Não foi o Fernando Henrique. Nós não queremos que a senhora diz tudo que a senhora quiser. A quem nos interessa é o ouvinte em casa. Ele que faz juízo. O Fernando Henrique proibiu criar novas escolas técnicas no país. Então vejam bem qual é a diferença. E é isso que o povo tem que se atentar. Quem é que cuida do povo quando está no governo? Ou quem é que cuida da elite que quer fazer reforma da Previdência? A senhora não vai querer começar esse debate comigo agora, né? Nós já estamos no final do programa. Vereadora. Podemos conversar outro dia, quem sabe? Vereadora, o Maurício nos dá mais um tempinho aí. A senhora falou o seguinte, que o governo PT realmente trouxe o IFSU, vamos falar aqui em Bagé, a Unipampa, tudo bem, foram excelentes, só que eu pergunto o seguinte, tem que ser reconhecido os feitos do PT,
os grandes avanços que o PT trouxe para o país. Mas eu estava debatendo com um amigo esses dias, e a grande dúvida é, o problema não é na educação superior e na educação técnica. O problema é a falta de investimento na educação fundamental e médio, porque se tu não investe na educação fundamental, aí é a minha pergunta, não tem condições de ter uma pessoa que passe no FSU e não é Unipampa. Isso foi o que eu mais admirei nos governos do PT, porque tinha política do zero aos... sei lá, tinha, e vou provar como. Por exemplo, o Pró-Infância. O Pró-Infância que destinou recursos para a construção de creches no Brasil inteiro, para ampliar a oferta de educação infantil. E não só para a construção e equipar essas creches. O município competia a colocar os professores e funcionários. Bom, não só isso. Trabalhou na questão da formação dos professores. Talvez vocês não tenham ouvido falar, porque vocês não são da área. Mas quem é da área, os professores que estão ouvindo nesse momento, vão lembrar do proletramento. O que era o proletramento? Era um curso de formação continuada que era feito com os professores que estavam alfabetizando. Depois disso foi criado o PNAEC, que é também um programa específico para cuidar da alfabetização. Nunca, Maurício, se teve tanta formação oferecida através de diferentes formas, através do Ministério da Educação, para formar e qualificar o professor, fazer aquela formação continuada. Essa formação continuada que é indispensável para que o professor possa realmente desenvolver um trabalho bom. Inclusive no PNAEC, se vocês me derem mais um tempinho, no PNAEC os professores recebiam bolsa para estudar. Eles faziam o curso, eles se qualificavam, eles ganhavam um certificado de eu não me lembro quantas horas eram, mas era no mínimo 200 horas, e 80, 90, eu não sei bem, mas eles recebiam uma bolsa de R$200 por mês para estudar. O professor era estimulado com uma bolsa. Então vejam bem, houve políticas daqueles partidos que estavam no governo e que realmente têm comprometimento com a educação, houve políticas muito importantes. Algumas a gente só sente o reflexo alguns anos depois, porque nem sempre é de imediato que tu consegue avaliar. Mas teve muita política. Bagé foi um município que se beneficiou muito de recursos federais para a formação de professores. Na inclusão das pessoas com deficiência, nós tínhamos anualmente seminários financiados pelo Ministério da Educação para desenvolver a formação de professores. Então, foi muita coisa implementada nessas... Mas, sabe o que aconteceu? Muitas dessas coisas, o PT, outro dia eu li alguém dizer assim, o PT tratou da política de uma forma muito republicana. Construía a creche, mas quem ia lá e se enfeitava na frente da creche para inaugurar era o prefeito. Construía, fazia formação de professores, mas quem aparecia era a Secretaria de Educação. Então, se nós analisarmos, talvez essas coisas não sejam do conhecimento da população, mas elas aconteceram. Eu posso afirmar com toda segurança que os governos, tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma, tiveram um cuidado para lá de especial com a educação. E nisso a gente entra, inclusive, chegando ao ponto, por exemplo, da criação de universidades e escolas técnicas, mas do Pronatec, que não é escola técnica, mas que formava pessoas aí para o trabalho, para enfrentar o mercado de trabalho. Muito bem. Secretária, nossa professora. Isso. Para mim vai ser sempre secretária, na qual nós sempre proseamos. Bueno, nós já estamos praticamente na finaleira, mas antes da senhora dar suas considerações finais, eu gostaria de uma análise da tua pessoa com relação aos dois vereadores, um que trocou de lado na última hora, né, que é o Margani, e o silêncio do vereador Fuca, né, que hoje é do PT, mas diz amém para o nosso prefeito em todas as coisas que coloca. Como é que a senhora vê, como a senhora é do partido, como é que vê isso aí? E que o Margani, aqui na entrevista dada a nós aqui, disse que saiu do PT em função de todas as denúncias comprovadas contra o PT a nível nacional. Inclusive também ele falou que saiu do PT porque o prefeito Dudu, na época, que foi quem o criou politicamente, fechou as portas para ele e não o ouvia mais. Eu conheço bem. Conhece bem os boi que lava? Essa história, né? Eu conheço bem essa história. E é com toda certeza o fato do Partido dos Trabalhadores estar sofrendo algum tipo de acusação com relação à corrupção não foi, com toda certeza, o que afastou o Margani do Partido dos Trabalhadores. Se filiou no PR, então vai contar outra para outra pessoa, porque vai enganar outro, né? Eu sei, dos bastidores, eu sei que as coisas foram bastante distintas. E também sei que agora ele está bem satisfeito com o governo municipal. Bom, problema dele. Minha opinião, fez 700 e poucos votos. Quase não se elegeu. Perdeu 2.000 votos na última eleição. Está lá satisfeito com as benesses que possa estar recebendo. E silenciou. Minha opinião, não volta mais.
não volta mais. E não volta, não é porque, como no meu caso, o partido não teve legenda para eleger mais um vereador. Não volta mais porque, ainda que o partido dele tenha uma boa legenda, ele não vai ter votação suficiente para voltar, porque a população agora está vendo. Nessa pergunta do Silton, professora, o que aconteceu? Na eleição passada, o PT teve uma derrota significativa na eleição proporcional, comparado ao que ele tinha antes. E os dois vereadores que se elegeram, e aí o Lelinho e o Fuca, são justamente os dois vereadores remanescentes daquela época, que tinham o menor perfil ideológico, a menor ligação, vínculo ideológico com o PT. Isso, o Lelinho tem uma base muito forte ligada à juventude, que extrapola essa questão ideológica, e o Fuca, notoriamente, não tem uma postura ideológica alinhada com o PT. Isso não diz nada para o PT? Isso diz sim, nós vivíamos um momento, aquele momento da crise, né? A crise, então o Partido dos Trabalhadores foi. E depois tem uma outra coisa, vocês devem saber sempre que quem tem o candidato a prefeito com melhores chances de eleição, a bancada se beneficia disso, né? A nominata de vereadores se beneficia disso. Mas como não era o Zé Bonitinho? Né? Então, não foi à toa que a Câmara de Vereadores elegeu aí 15 vereadores de situação. 15 vereadores que apoiaram o candidato. E agora já são 13. Que ganhou. 15 já são 13. Antenor rompeu, Bia na rompeu. verdade, assim, e até o final do governo outros mais, né? Então, quer dizer, quem não se deixar comprar pelas boquinhas, porque eles adoravam falar das boquinhas, né? Era nisso que eles estavam de olho. Com relação às boquinhas, só para dar um gancho. Quem não se deixar comprar, com certeza vai se distanciar, porque não tem como aceitar um governo porqueira como esse. Com relação às boquinhas, nós sabemos que hoje o presidente, né, da Câmara, o Edmar, ele era afinado, ou seja, afinado, não sei como a palavra correta, com o prefeito Dudu. Dá-lhe um pouco. Eu acho que esse tipo de pessoa é afinado com seus próprios interesses. Não com esse ou com aquele prefeito. Eu acho que é afinado com seus interesses. Porque eu, por exemplo, se eu sou afinada com determinada política, com determinado partido, com determinada ideologia, com determinado programa e projeto de governo, eu sou afinada de fato. Não vou sair correndo quando o vento começa a soprar contra. Só para registrar aqui, de Dom Pedrito, Luiz Fernando Brum, não pertenço ao PT, mas no campo das ideias. Independentemente de partidos, acho que esta senhora faz falta na Câmara. Olha aí, que coisa querida, hein? Sabe que mimo? Eu já ouvi tanto isso em 2017. Agora, eu sempre respondo quando as pessoas me dizem, tá fazendo falta na Câmara, eu digo, pois a Câmara não me faz falta. Eu estou muito bem do jeito que eu estou. Tá bem. Tá, só faltou agora com relação aos vereadores que... Com relação ao Fuca, Fale como vice-presidente. Lamento que o Fuca não esteja, a exemplo do Lelinho, seguindo numa linha de oposição. E não é nem porque eu quero que faça uma oposição sistemática ao governo de Valdo. É porque não dá para não fazer oposição ao de Valdo. Exatamente. O governo que ele está apresentando, é impossível que a gente não faça oposição. Parece que a Bia está se dando conta disso. Já se deu. E, na verdade, assim, quando a gente conversa com as pessoas a boca pequena, o sentimento é esse. Mas alguns ainda não. Então, eu espero, eu torço para que o Fuca retome, reveja, avalie bem a situação e veja que isso não é possível. A população de Bagé não merece esse governo. E a população de Bagé não merece uma Câmara de Vereadores servil. A Câmara de Vereadores de Bagé hoje está ajoelhada ao prefeito dizendo amém para tudo. Não é à toa que aprovou. Quantas vezes aprovou aí projeto de aumento de CC? Projeto de aumento de salário de CC? De imposto. E de imposto. E por aí vai. Aprova qualquer coisa. Agora a própria eleição de diretores, as alterações que fizeram, alterações que fazem, só para amedrontar diretor de escola, para a SMED ter como ficar ameaçando as pessoas. Por favor, a cidade de Bagé merece que os vereadores sejam um pouco mais decentes com relação àqueles que os elegeram. Que sejam um pouco menos servis ao executivo e mais interessados em desenvolver políticas que beneficiem a população. Eu não tenho dúvida que muitos desses vereadores que estão lá vão acabar modificando seu ponto de vista. E eu torço muito para que o Fuca, que é uma pessoa com quem eu convivi, que eu gosto, é um cara legal e tal, mas realmente, ele tem fragilidades ideológicas. E, por outro lado, eu torço para que ele reavalie, que ele veja que simplesmente não é possível apoiar o governo de Valdo, porque o governo de Valdo é muito fraco. É um governo muito ruim e não se sustenta por muito tempo. A senhora quer que o Fuca faça o dever do vereador, então? Óbvio.
A senhora quer que ele faça o dever do vereador, fiscalizar o executivo, que foi para isso que ele foi votado. Ué, você acordou, homem. Tá bem. É isso mesmo. Não, tá bem. Porque, com perdão da palavra, é uma palhaçada o que está acontecendo na Câmara. Eu lembro, eu queria tirar o PT, mas eu não queria eu queria tirar o PT para melhora da cidade. Não porque está acontecendo. Muitas vezes critiquei a senhora, mas pelo que a gente está vendo ali, eu vou lhe dizer uma coisa, dá para até perdoar. Não, recebeu o perdão do Vassourão. Não, mas dá para perdoar. Esse programa faz coisa, hein? Não, mas é verdade. Esse programa faz coisa. Se parar para pensar, porque eu sou humano, eu tenho que pensar. Pelo que tá, sem vergonhice que está acontecendo na Câmara, eu vou lhe dizer uma coisa para a senhora. Por isso que o Bruno, aquele que falou que é um médico perito do INSS ali, disse que a senhora está fazendo falta lá. Esse porque programa... não tem. Tá tudo omisso lá. Não, misto não, tão cabresteado, é diferente. Esse programa faz coisa, já fez o Vassourão voltar a se dar com o Fuca, agora fez o Vassourão perdoar a vereadora. O que as pessoas não entenderam na época, talvez, quando eu estava lá na Câmara de Vereadores, que eu estava tentando mostrar para a população de Bagé a enganação que era esse cidadão que acabou por ver. Mas será que o seu radicalismo, ou a sua oposição ferrenha, que radicalismo? Não tinha nenhum radicalismo. Olha bem, vê o quanto disso que tu tá falando, Maurício, que tem do que as redes sociais alimentaram a cabeça das pessoas. Com aquele monte de... Fake news. Fake news e aquela gente baixa, medíocre e raivosa, caluniadora, que estava a serviço desse cidadão e continua, inclusive, né? Professora, uma última pergunta, até porque o tempo está estourado. Só uma última pergunta, até porque o tempo está estourado. A senhora é vice-presidente do PT. A Luciana Genro, há alguns anos, foi expulsa do PT por se posicionar publicamente contra a reforma da Previdência que o então governo Lula pretendia fazer. Agora, o vereador Fuca está se posicionando publicamente contra o PT e não fazer oposição ao atual governo. Não vai haver punição, não vai haver expulsão. Eu não vi nenhuma manifestação do Fuca contra o PT. Não vi. Se ela aconteceu, eu desconheço. Vejo que ele tem silenciado diante dos descalabros do governo de volta. Isso, para mim, é um equívoco. Agora, se isso acontecer, se o vereador se manifestar publicamente contra o Partido dos Trabalhadores, com toda certeza, um motivo para que o partido se manifeste. Eu lembro também, Janice, que ele, 2 e 3, estava dando contra as proposições que o prefeito Dudu fazia. Nesse ano, eu não vi nada. Ele e o vereador Omar, os dois, iam pra tribuna bater no Dudu. Não fizeram nada. Será que eles têm algum cargo, alguma coisa lá? Olha, eu não sei. Você sabe que tem quantos cargos? A rede social outro dia mostrava aí um contra-cheque, né? Da esposa de um deles, que faz com que a gente fique pensando, né? Fica trocando a orelha. Né? Que é isso que tá fazendo com que eles se calem na Câmara de Vereadores? Que situação. Fica uma dúvida para todos nós, hein? Não, mas quem tem que provar que não tem eles. Eles que tem que provar que eles não têm nenhum amador, como eu digo lá na prefeitura. Mas, louco, velho. Que todos eles têm. Eles têm que provar que não tem. Não, o que eu queria falar era o seguinte, ó. Nós temos um vídeo aí que nós ia botar hoje no ar, mas não deu tempo, né? Eu acho que vai ficar para sábado que vem, né? Né? Para sábado que vem. Que mostra que tudo que tá acontecendo em Bagé foi premeditado. Só sabe um crime premeditado? Tudo que tá acontecendo em Bagé foi premeditado. E sim. E, bueno, eu já sabia disso aí. Eu sabia disso aí, né? Mas então nós vamos ver o que vai dar. E sábado que vem nós vamos botar esse vídeo aí. Tá bem. Janice, nosso muito obrigado pela tua visita. Eu que agradeço a oportunidade, dizer que eu me senti muito bem, gostei muito da conversa e que, desejo muito sucesso sempre pro programa de vocês e que a Rádio Positiva continue sempre com muita audiência. Tá bem, então. Obrigado. Muito obrigado, então. Muito obrigado ao Vassourão, muito obrigado ao Urataú e o nosso Maurício Campos da Colina, que ele agora é Campos da Colina, né? Quase chegando ali na Olhos d'Água. Maurício Machado, nosso muito obrigado, não temos mais tempo pra nada. Muito obrigado. Janice, olha pra lá que tu tá também. Alô, tchau, até a semana que vem com Vale Tudo. Feito. Fica com Deus. Tchau. O resto vale.